No século XIX, a Rússia começou a mostrar sinais de que estava em plena decadência, e a participação do país na Primeira Guerra Mundial, assim como as dificuldades enfrentadas pela população, apenas aceleraram o processo. Nicolau II, o último czar da Rússia, se mostraria incapaz de resolver a situação, apesar da abolição da servidão e dos tímidos avanços parlamentares. Com ele, a dinastia dos Romanov chegaria ao fim com um dos magnicídios mais chocantes da história, cometido pelos bolcheviques, os novos governantes da Rússia, que haviam tomado o poder após a Revolução de 1917. E esta é a história dos últimos czares. Nicolau subiu prematuramente ao trono aos 26 anos após a morte inesperada de seu pai, o czar Alexandre III, devido a uma doença. Devido à sua juventude, mal havia sido preparado como governante e, apesar de sua cultura, tinha pouco conhecimento da realidade de seu próprio país e pouca habilidade na diplomacia internacional, algo que ele próprio reconhecia. Pouco depois de sua coroação, casaria-se com Alix de Hesse, que havia adotado o nome de Alexandra Fyodorovna Romanova ao se converter à Igreja Ortodoxa Russa em preparação para o casamento. Nicolás adorava Alexandra, e ela o adorava também. Foram afortunados, pois, naqueles anos, a regra geral era que os reis se casassem por conveniência dinástica e não por amor. Tiveram 4 filhas: Olga, Tatiana, Maria e Anastácia. Alexei, seu tão esperado filho e herdeiro, foi o último a nascer, em 1904. Alexei nasceu com hemofilia, uma doença transmitida pela mãe, e sua saúde se tornou a maior prioridade de suas vidas. Quase qualquer atividade representava o risco de que Alexei se machucasse ou se cortasse, sofrendo episódios catastróficos de sangramento interno ou externo. O czar era um homem de família, mas tinha uma personalidade fraca e não estava preparado para o cargo. Essa insegurança foi sua perdição, já que era incapaz de se opor publicamente aos seus ministros, por considerar que eles tinham mais experiência. Isso fez com que, por influência de seus conselheiros e incentivado por Guilherme II, seu próprio primo e o Kaiser alemão, Nicolau se empenhasse em expandir sua influência pela Ásia, rivalizando assim com as potências imperialistas ocidentais. Ordenou a intervenção da Rússia na Primeira Guerra Sino-Japonesa, um conflito entre a dinastia Qing da China e o Império do Japão, principalmente pela influência sobre a Península da Coreia, assim como na ocupação da Manchúria no ano de 1900. Mas as coisas não demorariam a se complicar para a dinastia Romanov. Um padre chamado Georgy Gapon conseguiu reunir uma massa descontente de operários e camponeses, que organizaram uma marcha com o objetivo de protestar contra a falta de direitos políticos e as péssimas condições de vida dos trabalhadores e do povo camponês. A multidão, que contava com aproximadamente 120 mil trabalhadores, dirigiu-se ao Palácio de Inverno em São Petersburgo, em vez de à Vila de Tsarskoye Selo, também em São Petersburgo, onde a família real realmente se encontrava. Mas quando a multidão chegou aos arredores do Palácio de Inverno, encontrou o local protegido por tropas de cossacos, que haviam sido convocadas pelo príncipe Sviatopolk Mirsky, o ministro do interior. Quando a massa se aproximou a cerca de 100 metros da entrada, os soldados começaram a atirar para matar. Milhares de pessoas morreram baleadas nesse massacre, que ficaria conhecido como o Domingo Sangrento. Nesse mesmo ano, uma grande greve conseguiu paralisar a indústria, e os revolucionários, liderados por Trotsky, Lenin e outros agitadores marxistas, alimentaram cada vez mais a chama da revolução. Como resultado, o czar, a quem seus tutores haviam inculcado a crença em seu direito autocrático, teve que ceder e permitir algumas reformas de caráter democrático, como a criação de uma Constituição e de uma Assembleia Legislativa, a Duma, para dar voz ao povo. Mas antes que fosse realizada sua primeira sessão, o czar limitou o poder da Câmara e ordenou a perseguição dos parlamentares que fossem mais críticos a ele. Nesse mesmo ano,
surgiria na história dos Romanov uma figura famosa, Grigori Rasputin. Rasputin havia nascido no oeste da Sibéria e era um autoproclamado homem santo. Tinha uma reputação ambígua, devido ao seu comportamento promíscuo, aos seus poderes de cura e à sua capacidade de prever o futuro. Rasputin conheceria os Romanov num momento em que, tanto Nicolau como Alexandra estavam desesperados. O nascimento de Alexei lhes havia proporcionado o herdeiro que tanto desejavam. Mas sua hemofilia não era apenas algo trágico para a integridade do Tsarevich, mas também uma ameaça para o futuro da dinastia. Seria a situação de crise política somada à agonia materna o que permitiu a Rasputin se introduzir na família imperial. Os Romanov acreditavam cegamente nele, e ele exerceu uma poderosa influência sobre a família, especialmente sobre Alexandra, cuja reputação afundou e a distanciou ainda mais do povo. Começaram a circular rumores de que Rasputin havia seduzido a czarina, um boato que nunca foi comprovado. Embora seja verdade que Rasputin teve relações com mulheres do círculo dos czares, Nicolau, por sua parte, ignorou todos os pedidos para afastar Rasputin da corte, o que alimentou a ira do povo. Seu desejo de manter a esposa e o filho felizes fez com que recusasse afastar a ameaça que Rasputin representava. No ano de 1914, estouraria a Primeira Guerra Mundial, e Nicolau levou seus súditos a um conflito que levaria os recursos do país ao limite e custaria milhões de vidas. No ano de 1915, Nicolau viajaria para a frente de batalha para assumir o comando das forças russas. Enquanto isso, a czarina cuidava dos assuntos internos, e a influência que Rasputin exercia sobre ela a levaria a nomear ministros incompetentes. Um ano depois, Rasputin seria assassinado por um grupo de aristocratas que o haviam convidado para uma festa. Os assassinos, liderados pelo príncipe Félix Yusupov, lhe deram bolos e vinhos carregados com cianeto, mas, ao ver que não surtiram muito efeito em Rasputin, o príncipe atirou em seu peito, golpeou sua cabeça com um bastão cheio de chumbo e o jogou no rio Nevá, onde mais tarde morreria afogado. O czar não percebeu o assassinato de Rasputin como o aviso iminente de seu fim. E é que os protestos pelas más condições de grande parte da população, agravadas pela guerra, explodiriam com a Revolução de Fevereiro de 1917 e forçariam a Duma a nomear um governo provisório liderado por Alexander Kerensky, um revolucionário moderado, de quem se esperava que pudesse manter a situação sob controle. Nicolau, convencido de que poderia salvar a dinastia, abdicou em favor de seu filho Alexei, mas a magnitude do descontentamento em relação à sua família e a frágil saúde do herdeiro o impediram. O czar, deposto e detido pelos revolucionários, ainda nutria a esperança de uma vida confortável no exílio. O rei Jorge V do Reino Unido, seu primo, havia oferecido hospitalidade à família em seu país, e Kerensky apoiava essa opção, mas o soviete de Petrogrado se opôs, e a situação política na Europa levaria os aliados da família imperial a ignorar os pedidos de asilo. Temendo pela segurança da família imperial, Kerensky decidiu enviá-los para Tobolsk, capital da Sibéria Ocidental. Durante sua estadia em Tobolsk, a família imperial gozava de certa liberdade. Podiam aproveitar o ar livre e a vida no campo. Mas em outubro daquele mesmo ano, os bolcheviques tomaram o poder e o governo provisório fugiu para o exterior, e assim, os Romanov perderam sua única esperança de escapar. Trotsky queria transferi-los para Moscou a fim de submetê-los a um julgamento público, mas outros setores mais radicais não se contentariam com isso. Foi organizada uma nova transferência, e Ekaterimburgo, com o objetivo de que pudessem ser enviados com segurança a Moscou. No entanto, a eclosão da guerra civil na Rússia fez com que os bolcheviques assumissem o controle do país. A família imperial se instalou na casa Ipatiev, e uma cerca alta de madeira foi construída para separá-la do mundo exterior. Os bolcheviques locais colocaram Yakov Yurovsky no comando da vigilância e custódia da família.
Em 16 de julho de 1918, foi enviado um telegrama a Moscou informando a Lenin da decisão de eliminar os prisioneiros. Os guardas tiraram a família e 3 criados da cama à 1h30 da madrugada. E Yurovsky informou que os combates entre as forças bolcheviques e as contra-revolucionárias ameaçavam a cidade e que, para a própria segurança deles, precisavam descer ao porão. Reunidos numa pequena sala vazia, pareciam alheios ao seu destino. Yurovsky aproximou-se deles. Com os carrascos atrás dele, ele leu uma declaração para os prisioneiros estupefatos. A Diretoria-Geral do Soviete Regional, cumprindo a vontade da Revolução, decretou que o ex-czar Nicolau Romanov, culpado de inúmeros crimes sangrentos contra o povo, deve ser fuzilado. Após 20 minutos de horror, tiros, facadas e espancamentos, a família e seus servos estavam mortos. Assim, a história de uma dinastia lendária chegou ao fim. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se. Até o próximo vídeo.